Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos no 5º domingo do tempo pascal. Tempo pascal esse que é de suma importância para a nossa fé cristã, a nossa fé católica. Pois é neste tempo pascal em que Jesus se manifesta ressuscitado à sua igreja. Desde o domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes, nós celebraremos este momento tão precioso em que nosso Senhor permanece com a sua igreja. Ele reúne os apóstolos dispersos, os apóstolos que se dispersaram após a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus agora, ele vai reunindo-os novamente, ele vai congregando a sua igreja na unidade, e ele vai dando toda a instrução para que não desviem do caminho da fé, do caminho da salvação. Do domingo de Páscoa até o 7º domingo, nós celebramos este momento precioso.
Depois aí nós celebraremos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele volta glorioso para o Pai, de onde Ele veio, e sobe com uma promessa de que a sua igreja permaneça unida em oração até o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja e sobre toda a face da terra. O domingo de Pentecostes, meu irmão e minha irmã, que para nós vai ser no dia 24 de maio. O Pentecostes é o coroamento, a conclusão de todo o mistério pascal. Se não houvesse Pentecostes, todo o mistério, tudo que nosso Senhor realizou, teria ficado em Jerusalém, teria morrido tudo por lá mesmo. Mas o Espírito Santo derramado sobre a igreja, é Ele quem vem revelar aos corações este grande mistério de amor. É o Espírito Santo manifestando o seu poder sobre os apóstolos, revela no coração deles o Cristo ressuscitado e todas as verdades da fé. Por isso, Jesus vai dizer: é importante para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. E aí nós vamos nos aproximando do domingo de Pentecostes. Domingo passado, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebrávamos, meditávamos em Jesus, o bom pastor. O bom pastor é aquele que zela, que cuida, que ampara, que ama, que conhece as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que cura as feridas, que liberta as ovelhas feridas e machucadas. O bom pastor é aquele que dá o alimento, a fortaleza para o rebanho poder caminhar seguro nos caminhos do Senhor. Hoje nós estamos celebrando Jesus, que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, para que nós, trilhando este caminho que é Jesus Cristo, vivendo a verdade dos seus ensinamentos, possamos chegar à plenitude da vida eterna no reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, dando instruções aos seus apóstolos, ele vai dizer: não se perturbe o vosso coração. Por que Jesus diz isto? Porque aqui ele já estava celebrando a sua despedida, ele já estava anunciando aos apóstolos a sua despedida deste mundo e a volta para o Pai. E aqui os apóstolos estavam com o coração perturbado, porque Jesus havia anunciado a traição de Judas. Diante da traição de Judas, diante da negação de Pedro, Jesus, os apóstolos ficam perturbados. Quem vai traí-lo? Quem vai negá-lo? E Jesus então olha para eles e diz: olha, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Meu irmão e minha irmã,
tu que crês em Jesus, tu que acreditas em Jesus, não perturbe o vosso coração diante deste mundo que nós vivemos, mundo de sofrimento, mundo de guerras, mundo de dores, mundo de miséria, mundo de injustiças, mundo de desigualdade. Não se perturbe o vosso coração, mas tendes fé em Deus, acreditas em Deus, acreditas em Jesus, porque nele nós temos a vida e a vida em plenitude. Jesus nos chama à fé e Ele anuncia que na casa do Pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vós. Irmãos, irmãs, creia, acredites. Se viveres na fidelidade do Evangelho, se viveres na fidelidade do caminho que é Jesus Cristo, se não viveres na mentira, na falsidade, mas viveres a verdade, tereis a vida neste mundo e ainda muito mais viverás eternamente em plenitude com Cristo na sua glória. É promessa dele: vou preparar-vos um lugar. E isto nós temos que crer, nós temos que acreditar que a nossa vida neste mundo é efêmera, tudo passa, tudo permanece aqui neste mundo, mas aqueles que seguem a Cristo na fidelidade e no amor, reinará com Ele. Quando Jesus anuncia que Ele é o caminho, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus vai dizer: Tomé, olha, eu já vos anunciei, eu sou o bom pastor, eu conduzo minhas ovelhas, eu conheço cada uma pelo nome, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Jesus vai anunciar que Ele é o caminho para o Pai, pois quando Ele volta, quando Ele ressuscita dos mortos, volta glorioso para o Pai, Ele abre, descortina-se as portas da eternidade e nos dá o livre acesso ao reino eterno de Deus Pai. Depois Jesus fala das coisas do alto, meu irmão e minha irmã. Jesus não ficava com conversinhas fiadas, não. Jesus não ficava com conversinhas de fofoca. Jesus não perdia tempo com as coisas do seu tempo, não. Jesus revelava o Pai. Jesus mostrava para a humanidade o rosto do Pai, a misericórdia do Pai. Olhando nisto, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós perdemos tanto tempo com coisas fúteis deste mundo? Quantas vezes nós gastamos a nossa vida, o nosso tempo, naquilo que não leva a lugar nenhum, naquilo que não edifica em nada a nossa vida? Por exemplo, quanto tempo tem pessoas que gastam nas redes sociais, ficam ali horas e horas, com tanta coisa para se fazer, tanta coisa para se realizar, fica gastando tempo naquilo que não edifica, naquilo que não se constrói. Olhando para as nossas famílias, às vezes, quanto tempo uma mãe perde dentro de casa, olhando essas redes sociais, com tanta coisa para fazer. Às vezes
a hora que vai querer acordar, o tempo já passou, e o tempo que passou não recupera mais. Atrasa o almoço para os filhos, talvez chegam da escola, atrasa o almoço para o marido que chega do trabalho, tem que almoçar, depois vai fazer tudo nas correrias, atropelado, né? Mas aquele tempo perdido você não recupera mais, meu irmão e minha irmã. Da mesma forma, né, os maridos, aqueles que ficam presos em redes sociais, com tanta coisa, às vezes você fica tão preso nessas coisas, que às vezes a tua casa, o pátio da tua casa está tão sujo, precisa de um zelo, de um toque, de um cuidado, e você fica perdendo tempo naquilo que não constrói, naquilo que não edifica. Os filhos, os jovens, muitas vezes não servem nem para lavar um prato, limpar, arrumar uma cozinha para a mãe dentro de casa, só fica naquelas redes sociais que não edifica, e isso a nossa juventude não aprende nada. Não aprende porque fica preso naquilo que não edifica, e é preciso acordar para a realidade. Quantos e quantos que perdem tempo e tempo, mas não lê um capítulo da Bíblia, não lê um versículo sequer do livro sagrado, e fica perdido nessas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não perdia tempo, Jesus falava do Pai, Jesus falava das moradas eternas, Jesus apontava o reino de Deus. Ah, mas Jesus era Deus, mas Ele era homem como nós também, tá? Ele assumiu a nossa humanidade também. Mas em tudo ele obedeceu ao Pai, e ele mostrava para aqueles que queriam o caminho que leva aos céus. E é importante que nós tenhamos esta consciência, meu irmão e minha irmã. Tenhamos sim uma consciência cristã, uma consciência evangélica, de ler o Evangelho, meditar na vida de nosso Senhor. E Jesus fala: acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Ainda não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Irmãos e irmãs, como nós temos que crescer nessa dimensão de fé. A igreja, olha o Atos dos Apóstolos, que maravilha! A igreja primitiva foi crescendo, as coisas foram ficando meio desorganizadas, porque os apóstolos já não davam mais conta de cuidar de tudo que ia se desenvolvendo, a igreja ia se expandindo. O que eles fazem? Vamos escolher 7 homens de boa fama, cheios do Espírito Santo, e eles vão ordená-los diáconos da igreja. A diaconia, o serviço. Assim os diáconos podem cuidar das viúvas, dos pobres, podem cuidar daqueles que estão desamparados. E nós, os apóstolos, nós vamos ter mais tempo para evangelizar, mais tempo para pregar a boa nova. E isso agradou a multidão, agradou todos os que estavam com eles, e escolheram os 7 homens de boa fama e cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, hoje, quanta coisa para se fazer. Se você não tem tanta coisa na tua casa, quanta coisa para se fazer em favor do reino de Deus. E às vezes
nós gastamos tanto nosso tempo e nós não fazemos nada para aliviar o peso da cruz, dos cargos, das responsabilidades de outros. Precisamos despertar o nosso tempo, meu irmão, para Deus, e não para o mundo. São Pedro nos ensina que Deus fez de nós uma nação santa, um povo eleito. Deus fez de nós um povo sacerdotal. Todos nós formamos um único sacerdote em Cristo Jesus, quando nós vivemos a santidade, quando nós vivemos o empenho, a dedicação. Todos nós fazemos parte deste povo sacerdotal do Senhor. Dentro do povo sacerdotal, tem o sacerdócio comum, que são aqueles que não são ordenados, e tem o sacerdote ministerial, que são aqueles ordenados para estar à frente do povo. Mas todos nós, Santo Agostinho ensina: convosco eu sou irmão, sou cristão. Para vós eu sou bispo, mas convosco eu sou irmão e eu sou cristão, né? Ser cristão é graça de Deus. Ser irmão de todos os irmãos é graça de Deus. Ser bispo é uma imposição que foi colocada sobre mim, né? Por quê? Porque a igreja precisa da organização. A igreja precisa ser orientada nos caminhos do Senhor. Mas todos nós somos povo de Deus a caminho do reino dos céus. Que nós possamos encontrar este caminho, viver a verdade, viver a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para um dia com Ele reinar sim nas moradas eternas, onde para cada um que crê já tem um lugar preparado. Amém?